no momento em que o Ramon Dias vai encarar a sua primeira decisão no comando do Corinthians, o argentino. Aí a gente vê que o Ranieri, que é um dos pilares, porque a gente tá falando de dois volantes, então o Corinthians não tem os dois volantes titulares. E o Yuri Alberto, que é o atacante que mais tem sido efetivo no Corinthians, também está fora, se recuperando de uma cirurgia na vesícula. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão antes desse confronto decisivo pela Copa do Brasil, enfrentando o time do Grêmio. O jogo aberto de hoje trouxe novas informações ali, escalações, quem deve jogar, quem não vai jogar, uma reportagem muito boa falando desse confronto que está sendo muito aguardado, né? Dois times que começaram um ano bem ruim ali, o Grêmio decepcionando demais e o Corinthians também, né? Começou no Paulistão lá no início vencendo, depois perdeu uma série de jogos, demitiu o técnico Mano Menezes, contratou o português, que também começou bem, conseguiu retomar ali o time do Corinthians, mas depois de uma fase legal, o time caiu bastante, ele acabou sendo demitido. Dois técnicos agora contrataram o Ramon Dias, que veio ali naquele estilão mais argentino, né? Um time um pouco mais retrancado, 3 zagueiros em alguns momentos. Com isso, o Timão deu uma evoluída, conseguiu sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, mas acabou voltando novamente após o último tropeço contra o Juventude. E o Grêmio também vem mal na temporada, tá brigando na segunda parte ali, assim como o Corinthians no Campeonato Brasileiro. E agora ambos vão se enfrentar na Copa do Brasil. Primeiro jogo, empate, jogando em casa o Timão. Agora vai ter que decidir fora de casa, lá no estádio do Couto Pereira. Lembrando, né, que o Grêmio não joga em casa, o estádio está passando por reformas ainda. Então assim, com isso, o Grêmio vai jogar lá no estádio do Coritiba, é claro. Joga como mandante, mas não está no seu estádio, então o Timão tem uma vantagem ali até, porque deve ter bastante torcedores alvinegros pintando por lá. Vamos acompanhar a partir de agora as últimas notícias, as últimas novidades trazidas pelo programa Jogo Aberto e, é claro, deixaremos o link para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Aqui na descrição estará o link. Agora vamos que vamos ver tudo que rolou. Corinthians, que duelo é esse, Gabi? Bem-vindo ao Jogo Aberto. Queremos saber detalhes dos dois lados, hein? Não precisa esse hino, viu? Desnecessário. Cadê o hino do Corinthians? Oi, Renata. Oi, Dedê. Uma ótima tarde pra vocês, pra todos que estão ligados com a gente. Eu amo ao vivo, por isso. Eu tava aqui o tempo inteiro ouvindo vocês. Eu peço perdão se eu atropelei alguém, mas justamente na hora de entrar ao vivo, o vento passou, o sinal caiu, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem desse cenário privilegiado. Tô na frente do Couto Pereira, o palco da partida entre Grêmio e Corinthians pelas oitavas da Copa do Brasil. Tô na sombrinha também, muito privilegiada. O Ulisses Corrêa tá me consagrando, só não tô melhor do que alguns torcedores gremistas que já estão chegando por aqui. Eles estão com um copo com líquido amarelo. Não sei se vocês sabem me dizer o que é, mas para eu não me comprometer, deixa eu falar de campo e bola, porque o Grêmio, que ainda não pode mandar os seus jogos na arena, escolheu o Couto Pereira aqui em Curitiba, na capital do Paraná, para mandar esse jogo muito especial. O Grêmio, que vem dessa sequência de 5 jogos de invencibilidade, um período que corresponde, vocês vão se lembrar, justamente com aquela foto emblemática feita pelo Renato Gaúcho, né, proposta por ele, com o Kahneman de um lado, o Jeromel do outro, mostrando a união desse time que correspondeu dentro de campo e vive essa ascensão. Já o adversário, o Corinthians, não conhece o sabor da vitória há 4 partidas e vai precisar ir atrás desse bom resultado justamente num momento crucial, no momento em que o Ramon Dias vai encarar a sua primeira decisão no comando do Corinthians. O argentino até agora não conseguiu repetir a escalação, não tá fácil a situação dele, que vai ter um jogaço, um jogo duro e que sempre é bem caliente, né? Corinthians e Grêmio. Aliás, quem vai assistir essa partida aqui, que tem o Grêmio como mandante, são pelo menos 27 mil pessoas. Essa é a parcial de ingressos até agora de um estádio que tem capacidade para mais de 34 mil pessoas. Se eu contar que até em relação a isso, até em relação à bilheteria, ingressos, torcidas rivais, tem polêmica. Agora, ó, meio-dia e alguma coisa e já tem polêmica. Vocês não estão acreditando em mim? Então acompanhe agora na reportagem essa história para entender um pouco mais a polêmica e mais detalhes dos times que vão duelar agora para saber quem fica com vaga nas quartas de final. Longe ou perto? É sempre uma questão de perspectiva. De longe, o Lucas veio acompanhar Grêmio e Corinthians pelas oitavas da Copa do Brasil. Eu vim de Pindamonhangaba, foi umas 7, 8 horas de viagem, eu vim de ônibus. Os jogadores passarem aqui ajuda a dar uma refrescada na cabeça? Tem que até refrescar, mas tem que jogar com raça
e levar a classificação para casa. Assim como ele, outras dezenas de torcedores que acreditam na classificação foram recepcionar a delegação corintiana. O Corinthians está hospedado na região central de Curitiba, a menos de 1 quilômetro do hotel da equipe gaúcha. Do ponto de vista geográfico, os clubes estão bem próximos. Dentro do estádio é que precisam de distância, especialmente nas arquibancadas. Mas existe a preocupante possibilidade de alguns torcedores alvinegros ficarem entre os gremistas. Os ingressos para o setor visitante foram vendidos online e esgotaram em 1 hora. Mas alguns corintianos foram até o estádio Couto Pereira para comprar bilhetes, onde só são comercializadas as entradas para mandantes. O Grêmio já informou que fez reuniões com as autoridades competentes locais para evitar problemas entre as torcidas rivais. Aliás, problema é o que mais teve nos últimos encontros entre paulistas e gaúchos. Polêmicas de arbitragem envolvendo pênaltis, linha do impedimento e até a amizade com o dono do apito. Qual o problema? Eu tenho que virar inimigo do árbitro, então. Esse jogo tá cada vez mais perto e mais quente. O mandante hoje é o Grêmio, que na verdade ainda está bem longe de casa. Fundamental, o torcedor sempre esteve com a gente, mesmo longe de Porto Alegre, na Libertadores aqui, o torcedor esteve presente no Couto Pereira. Importantíssima a presença da torcida para nos incentivar, tenho certeza que a gente vai precisar bastante da ajuda de vocês. Para o Grêmio é um fator negativo, assim, jogar longe da arena? Eu acho, por estar muito longe, né? Fora de casa, pouca torcida também. No Corinthians, vantagem pela torcida no Paraná e desvantagem na quantidade de opções, já que Yuri Alberto, Ranielli e Alex Santana são desfalques. Com isso, para sua primeira decisão no Corinthians, Ramon Dias pode apostar em uma formação com 3 zagueiros. Uma provável escalação tem Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, André Ramalho ou Giovani, Kaká e Hugo. Rian, Charles e Rodrigo Garro, Wesley ou Pedro Raul e Romero. A gente sabe que vai ser um jogo muito importante para a temporada. Vamos lá e vamos buscar a classificação. Renato Gaúcho deve usar o mesmo esquema. Poupados na última rodada do Brasileiro, os titulares estão à disposição para hoje. E o meu time está preparado, a gente sabe que as dificuldades a gente vai encontrar, a gente vai enfrentar um grande adversário, que é muito bom nessa competição também. Mas o importante é que o meu grupo está preparado e nós temos 90 minutos pela frente para a gente conseguir a classificação. Portaluppi pode mandar a campo Marquezin, Rodrigo Eli, Gemerson e Kahneman. João Pedro, Vila Sante, Carbajo e Reinaldo, Cristaldo, Soteldo e Pavon. Há ainda a possibilidade de retorno do Diego Costa, que está recuperado de lesão e já treina com o elenco. Eu acho que o Grêmio tem um pouquinho de vantagem ainda, né? Que tá jogando um pouquinho melhor, tá se recuperando, né? E o Corinthians está enfrentando um pouco mais de dificuldade que o Grêmio. Corinthians e Grêmio também estão próximos se considerarmos suas realidades. A luta contra o rebaixamento, a reconstrução, mais longe, no retrospecto na Copa do Brasil. Em 6 confrontos entre as equipes, o tricolor levou a melhor em 5 oportunidades. Todo o respeito à equipe do Corinthians, mas o Grêmio é muito forte também nessa competição. E hoje, quem avança às quartas de final? A decisão está cada vez mais próxima. Chegou a hora da verdade, tanto para Grêmio quanto Corinthians. O jogo é no Couto Pereira, mas lembrando que na retomada do futebol gaúcho, o Grêmio fez uma partida de Libertadores por lá, muita torcida, muito entusiasmo de quem estava nas arquibancadas. Já o Corinthians tem alguns desfalques importantes. O Alex Santana não vinha sendo aproveitado no Atlético Paranaense, aí começou a jogar todas as partidas no Corinthians, se machucou, uma lesão muscular, então deve voltar ali por novembro, final de outubro, enfim, não tem uma previsão exata. Uma pena. E aí a gente vê que o Ranielli, que é um dos pilares, porque a gente está falando de 2 volantes, então o Corinthians não tem os 2 volantes titulares. E o Yuri Alberto, que é o atacante que mais tem sido efetivo no Corinthians, também está fora, se recuperando de uma cirurgia na vesícula. Agora, o Grêmio está confiante, 5 jogos sem perder. Como diz um amigo meu, as notícias não são boas.
Gabriel Gubelli, ele fala, as notícias não são boas, Denilson Show, pro Corinthians, porque você citou aí, só para citar esses 2 jogadores que você acabou de falar aí, são 2 jogadores que estavam jogando bem, até acho que o Ramon Dias encontrou esse meio de campo, porque aí dá liberdade pro Garro fazer essa bola chegar na frente, o Romero, muito nesses últimos jogos, usando a faixa de capitão, volta de suspensão, né? Sendo importante, então tem essa volta dele, tem a ausência do Yuri Alberto, né, muito questionado, mas... Dentro do elenco não tem um jogador com as características do Yuri Alberto. E aí do lado do Grêmio, praticamente com força total. A gente mostrou na matéria muito bem feita por sinal. Possivelmente o Diego Costa entrando ali no segundo tempo. Então assim, a vida do Corinthians não vai ser fácil nesse jogo decisivo aí na Copa do Brasil contra o Grêmio. No debate, vamos esmiuçar essa história. Esmiuçar, detalhar, não é? Agora a gente... Então tá aí, né, um pouco do que rolou no programa Jogo Aberto de hoje, né? Denilson e Renata falando um pouco sobre essa situação, né? O que esperar também do Corinthians, até porque vem com muitos desfalques para esse jogo. E a gente sabe que, querendo ou não, faz diferença você jogar com o time titular e você jogar com um time um pouco alternativo. E ainda mais pro Corinthians, que não tem lá um grande elenco, né? Tem mais ou menos 12, 13 jogadores ali onde ele pode contar certamente. Mas tem muitos jogadores que são cruciais que quando se lesionam, ficam fora. Não tem um jogador à altura para repor, né? No ataque tem esse porém aí. Falam mal do Yuri Alberto, a gente critica que ele é muito afobado muitas das vezes. Não pensa muito bem antes de fazer as jogadas, né? Acaba perdendo muitas bolas. Mas se você olhar para o banco, quem tem mais próximo do que isso? O Pedro Raul, que pouco faz, pouco consegue progredir ali durante uma partida. Não, é um jogador onde você não tem muita confiança, sabe? Não conseguiu mostrar nada ainda com a camisa do Corinthians. Fez um gol, acho que 2, se eu não me engano. E também não mais do que isso. Se a bola não chegar nele, pouco esse atacante participa. Então o Timão vai, acho que é um jogo bem equilibrado, apesar do Grêmio ser favorito por jogar em casa. Dá pra classificar sim, se o Timão conseguir sair de lá com classificação. É uma grana que também entra nos cofres, né? Uma motivação extra pensar dessa forma. E sem contar que nessa fase, se o Corinthians conseguir avançar e chegar o mais longe possível, a torcida certamente ficará muito feliz. E aí, tá animado pra esse jogo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente abaixo aqui o que você está esperando para essa grande partida de hoje entre Grêmio e Corinthians pela Copa do Brasil. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!